Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no EE Saúde. Hoje vamos explorar a relação entre alimentos ultraprocessados e o risco de diabetes tipo 2. É um tema que gera muitas dúvidas, Pedro. E o que torna esse mergulho ainda mais interessante é que ele se baseia em um estudo de grande escala com 3 grupos de participantes aqui nos Estados Unidos. E também em uma meta-análise que combina dados de vários estudos internacionais. Exatamente, Carmen. E preparem-se para uma surpresa. Enquanto ouvimos muito sobre os malefícios dos ultraprocessados, essa pesquisa indica que alguns tipos podem estar, na verdade, associados a um risco menor de diabetes tipo 2. De fato, mas é aí que a ciência nos mostra a importância de olharmos além das generalizações. Mas antes de mergulharmos nos resultados, vamos entender o que são esses tais alimentos ultraprocessados, ou UPFs para os nossos ouvintes. Ótima ideia, Carmen. Para isso, podemos usar o sistema de classificação nova, que organiza os alimentos em categorias, de acordo com o nível de processamento industrial. Isso mesmo. Os alimentos ultraprocessados que ficam lá no topo da classificação são basicamente formulações industriais, feitas a partir de substâncias extraídas de alimentos. Pense em salgadinhos de pacote, refrigerantes e refeições prontas. Aquelas comidas que a gente encontra prontas para consumo, cheias de ingredientes que nem sabemos pronunciar. Exatamente. E é justamente esse alto grau de processamento que tem levantado preocupações sobre o impacto na nossa saúde. E como esse estudo americano se encaixa nessa história, Carmen? Ele analisou dados de 3 grandes grupos de participantes: o Nurses Health Study, o Nurses Health Study Campo e o Health Professional Follow-up Study. Estamos falando de quase 200 mil pessoas, acompanhadas por mais de 30 anos. É muita gente e muito tempo de pesquisa. Impressionante. E a cada 2 ou 4 anos, os participantes respondiam a questionários sobre os seus hábitos alimentares, o que permitiu aos pesquisadores acompanharem a evolução da dieta e o desenvolvimento de diabetes. E o que eles descobriram? A pesquisa revelou que uma maior ingestão total de alimentos ultraprocessados estava associada a um risco mais alto de desenvolver diabetes tipo 2. Ou seja, a suspeita inicial se confirmou, pelo menos em relação ao consumo total de UPFs. Mas a história não termina aí, certo, Carmen? Os pesquisadores foram além e analisaram o impacto de subgrupos específicos de ultraprocessados. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Exatamente. Para a surpresa de muitos, alguns subgrupos de UPFs foram associados a um risco menor de diabetes tipo 2. Sério. Quais serão esses alimentos do bem, Carmen? De acordo com o estudo, cereais ultraprocessados, pães integrais escuros, salgadinhos doces e salgados embalados, produtos à base de frutas, iogurte e sobremesas à base de laticínios mostraram essa associação. Espera um pouco. Salgadinhos de pacote? Iogurte. É isso mesmo. Sim, e os pesquisadores acreditam que fatores como o teor de fibras, minerais, vitaminas e fitoquímicos podem explicar essas diferenças. Então quer dizer que nem todo ultraprocessado é igual. É exatamente isso que os dados sugerem. Interessante, não é? Sem dúvida. Mas, e os ultraprocessados que mostraram um risco aumentado de diabetes? O que o estudo diz sobre eles? Nesse grupo entram os pães refinados, molhos, pastas e condimentos, bebidas adoçadas com açúcar e artificialmente, produtos de origem animal e pratos mistos prontos para consumo. A maioria das coisas que a gente encontra facilmente nos supermercados, infelizmente. É verdade. Por isso é tão importante analisar os rótulos e fazer escolhas conscientes. Mas essa pesquisa americana foi a única a investigar essa relação entre UPFs e diabetes? Não. Os pesquisadores combinaram os dados dos Estados Unidos com outros 4 estudos europeus em uma meta-análise, ampliando o escopo da investigação. Quantas pessoas participaram dessa meta-análise, Carmen? Mais de 15 mil, com quase 22 mil casos de diabetes tipo 2. Um número bastante expressivo, não acha? Com certeza. E qual foi a principal conclusão? A meta-análise confirmou a ligação entre o consumo total de alimentos ultraprocessados e um risco maior de diabetes tipo 2. Ou seja, independente do país de origem, o consumo excessivo de UPFs parece prejudicial. E o mais interessante é que essa relação se mostrou linear. Quanto maior o consumo de ultraprocessados, maior o risco de desenvolver diabetes. Ok, Carmen. Já entendemos que os ultraprocessados, de forma geral, aumentou o risco de diabetes tipo 2. Mas por que isso deveria importar para quem está nos ouvindo? O que podemos fazer com essa informação? Afinal, é para isso que estamos aqui hoje. Essa é a parte mais importante. Apesar de seu estudo complexo, a mensagem é clara. Precisamos ter atenção ao consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente aqueles que já vimos que aumentam o risco de diabetes tipo 2. Mas como colocar isso em prática? Essa é a pergunta que não quer calar. O que você sugere, Carmen? Ler os rótulos dos alimentos com atenção é fundamental. Buscar alternativas menos processadas sempre que possível também ajuda. E claro, o ideal é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados na nossa dieta. Frutas, legumes, verduras, a boa e velha comida de verdade. Com certeza. Mas, Carmen, é importante lembrar que mais pesquisas são necessárias para entender completamente os efeitos a longo prazo do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde.
Ainda temos muito a aprender sobre esse tema. Sem dúvida. Mas os resultados dessa pesquisa já nos fornecem um bom ponto de partida para repensarmos nossos hábitos alimentares e buscarmos escolhas mais saudáveis. Concordo plenamente. E você que está nos acompanhando, o que achou dessas descobertas? Já parou para pensar em como os alimentos ultraprocessados se encaixam na sua dieta? Fica a reflexão. De fato. E que tal pensarmos juntos? Será que, com base nesses resultados, seria possível classificar os ultraprocessados de forma mais eficaz, para fornecer orientações mais claras para os consumidores? Excelente ponto, Carmen. Essa é uma pergunta que fica no ar para os pesquisadores e para todos nós. Mas por hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham apreciado esse mergulho profundo no mundo dos alimentos ultraprocessados e seus impactos na saúde. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima. E para complementar nossa conversa sobre alimentos ultraprocessados e diabetes tipo 2, vale a pena a gente destacar alguns detalhes importantes do estudo. Com certeza. Carmen, a pesquisa que foi publicada na revista científica Diabetes Care traz informações realmente valiosas. Você tocou num ponto importante na primeira parte do nosso mergulho, Carmen. A duração do estudo. 30 anos de acompanhamento é algo impressionante. Exatamente, Pedro. Esse longo período permitiu aos pesquisadores observarem a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de diabetes ao longo do tempo, o que contribui muito para a força dos resultados. E não podemos esquecer que eles levaram em consideração outros fatores que poderiam influenciar o risco de diabetes. É verdade. Fatores como idade, histórico familiar, nível de atividade física e tabagismo. Ou seja, eles se preocuparam em isolar o impacto do consumo de ultraprocessados no desenvolvimento de diabetes tipo 2. Exatamente. Eles fizeram um trabalho bastante completo. E a meta-análise também foi rigorosa, incluindo apenas estudos de alta qualidade, o que garante a confiabilidade dos resultados. De fato, a meta-análise combinar dados de diferentes países, incluindo os Estados Unidos e países europeus, amplia o alcance da pesquisa, certo? Sem dúvida. Afinal, o consumo de ultraprocessados é um fenômeno global, e é interessante notar que, apesar das diferenças culturais e alimentares entre os países, a relação entre o consumo de ultraprocessados e o risco de diabetes se manteve. É como se o problema não estivesse restrito a uma região específica, mas a um padrão alimentar que se tornou globalizado. O consumo excessivo de alimentos industrializados e pobres em nutrientes. Mas, voltando ao estudo americano, Carmen, você mencionou que eles analisaram o impacto de subgrupos específicos de UPFs. O que podemos destacar dessa parte da pesquisa? Ao investigar os subgrupos, Pedro, os pesquisadores notaram que alguns UPFs, como cereais, pães integrais escuros, salgadinhos doces e salgados embalados, produtos à base de frutas e até mesmo iogurtes, foram associados a um risco menor de diabetes. Lembro que você comentou isso na primeira parte do programa e confesso que achei surpreendente. Afinal, sempre ouvimos falar dos malefícios dos ultraprocessados como um todo. Pois é. Mas essa descoberta nos leva a questionar a generalização em torno do termo ultraprocessado. O estudo mostra que nem todos os alimentos que se encaixam nessa categoria são iguais em termos de impacto na saúde. Seria como dizer que a forma como o alimento é processado e os ingredientes utilizados podem fazer diferença. Exatamente. E essa é uma área que precisa ser mais explorada pelas pesquisas. Talvez no futuro, com base em mais dados, a gente possa ter uma classificação mais precisa dos ultraprocessados, que leve em conta não apenas o grau de processamento, mas também a qualidade nutricional. Seria um avanço e tanto. Mas enquanto essa classificação mais detalhada não chega, o que podemos fazer para tomar decisões mais conscientes na hora de escolher nossos alimentos, Carmen? No dia a dia, o que a gente pode fazer? A leitura atenta dos rótulos é fundamental, Pedro. Devemos ficar de olho na lista de ingredientes, buscando produtos com menos aditivos químicos, açúcares e gorduras trans. E como regra geral, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados sempre que possível. Exatamente. Frutas, legumes, verduras, carnes frescas, grãos integrais. Esses alimentos devem ser a base da nossa alimentação. Comida de verdade, sem mistérios. E vale lembrar, a mudança de hábitos alimentares não precisa ser radical. Pequenas substituições no dia a dia já podem fazer a diferença. Trocar o refrigerante por água, o pão branco pelo integral, o salgadinho ultraprocessado por frutas secas. São pequenas mudanças que, com o tempo, se tornam parte do nosso estilo de vida e contribuem para a nossa saúde a longo prazo. Concordo. É importante ter em mente que a ciência está em constante evolução e que novos estudos podem trazer informações adicionais sobre o impacto dos UPFs na saúde. O que sabemos até agora é que o consumo excessivo de ultraprocessados, de forma geral, aumenta o risco de diabetes tipo 2, mas que alguns subgrupos de UPFs podem ter um impacto diferente e que a qualidade nutricional do alimento processado parece ter um papel importante. Enquanto aguardamos mais dados científicos, o ideal é seguir as recomendações de saúde pública e adotar uma dieta rica em alimentos in natura ou minimamente processados. E, claro, consultar um nutricionista para receber orientação individualizada sobre a melhor forma de se alimentar, de acordo com as suas necessidades e objetivos.
Afinal, cada pessoa é única e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Perfeito. E você que está nos acompanhando, o que achou do que discutimos até agora? Já começou a repensar seus hábitos alimentares? Compartilhe conosco suas reflexões. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, queria voltar para aquela questão que o estudo nos leva a refletir, Pedro. Lembra a gente falou na segunda parte sobre como alguns subgrupos de UPFs foram associados a um risco menor de diabetes? Sim, Carmen, essa parte foi realmente surpreendente. Confesso que fiquei curioso para entender melhor como esses alimentos que ainda são ultraprocessados poderiam ter, digamos, um efeito positivo, né? É uma pergunta que intriga a todos nós. O estudo sugere que fatores como o teor de fibras, minerais, vitaminas e fitoquímicos presentes nesses alimentos poderiam explicar essa diferença. Seria como se, em alguns casos, os ultraprocessados conseguissem manter parte do valor nutricional dos alimentos originais. Isso mesmo. Pães integrais escuros, por exemplo, costumam ter mais fibras do que os pães brancos ultraprocessados. E nós sabemos que as fibras são importantes aliadas no controle da glicemia. Isso pode explicar a associação com o menor risco de diabetes. Faz sentido. E os cereais matinais, Carmen? Como eles se encaixam nessa história? Muitos cereais matinais, mesmo sendo ultraprocessados, são enriquecidos com vitaminas e minerais. É possível que esse enriquecimento nutricional contribua para um melhor controle de açúcar no sangue. Interessante. Mas e os salgadinhos, iogurtes e sobremesas à base de laticínios? Ainda me surpreende que esses alimentos possam ter um efeito positivo nesse contexto. É normal ter essa reação, Pedro. Afinal, esses alimentos costumam ter uma imagem, digamos, negativa quando falamos de saúde. No caso dos salgadinhos, o estudo analisou apenas aqueles embalados, que muitas vezes têm ingredientes mais saudáveis do que os vendidos a granel, por exemplo. O iogurte, principalmente as versões naturais sem adição de açúcar, é reconhecido como uma boa fonte de cálcio e proteínas, nutrientes essenciais para a saúde, né? E as sobremesas à base de laticínios, como vimos no estudo, podem ter um efeito positivo, devido aos seus ingredientes lácteos. Mas é importante a gente lembrar, o consumo excessivo de açúcar, mesmo em produtos à base de laticínios, deve ser evitado. Então, o que a gente pode concluir dessa conversa toda, Carmen, é que a relação entre ultraprocessados e diabetes é complexa e vai muito além de rótulos e generalizações. O que realmente importa é a composição de cada alimento e a forma como ele é processado. Concordo plenamente. Esse estudo nos mostra que é preciso ter um olhar mais crítico e individualizado para os alimentos ultraprocessados, buscando entender seus ingredientes e como eles podem impactar nossa saúde. E para nossos ouvintes que querem colocar esse conhecimento em prática, qual a sua principal recomendação, Carmen? A dica de ouro é: leiam os rótulos. Analisem a lista de ingredientes, busquem produtos com menos aditivos, açúcar, gorduras trans. Priorizem alimentos in natura ou minimamente processados sempre que possível. E, em caso de dúvidas, procurem um nutricionista para receber uma orientação individualizada. Ótimas dicas, Carmen. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou do nosso mergulho profundo no mundo dos alimentos ultraprocessados? Esperamos que tenha sido esclarecedor e que te ajude a fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima. Até a próxima.